Boa noite. Eu queria dar uma continuidade nos vídeos que eu gravei recentemente. Eu gravei um vídeo falando explicitamente sobre futebol. Hoje eu queria dar um passo a mais, um outro passo na direção de uma abordagem sobre história no YouTube. Não sei se é novo, não estou preocupado com isso. Eu pensei em dar aulas sobre história no YouTube, nas redes sociais. Porém, me causou um certo problema sobre a especialização de aulas para o Enem ou para concurso, etc. Por quê? Porque eu acredito que o papel do historiador não é exatamente fazer com que a pessoa memorize fatos históricos ou fatos sociais, mas perceba os fatos sociais e os fatos históricos a partir de uma perspectiva histórica. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha cotidianamente, em sala de aula, ou os vídeos que eu vejo, com uma abordagem de fatos históricos para que as pessoas memorizem de forma mais simples, ou reconheçam mais simples. A própria discussão em redes sociais, quando a gente fala uns com os outros, vai estudar porque você não conhece a história. A história vai nos ensinar a não repetir os erros do passado. Tá, isso não é o que eu quero fazer aqui. Eu não quero trabalhar a história dessa forma. Primeiro porque eu não acredito que a história seja assim que se dê. Eu não acredito que essa seja a melhor didática do processo histórico. Eu não acredito que a historiografia ganhe, ou a sociedade ganhe, que é o papel da história na escola, que a sociedade ganhe alguma coisa com esse tipo de abordagem a respeito dela. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente anda na escola, a gente aprende a história dividida de forma didática, em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, contemporânea, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu não acredito nessa divisão. Essa divisão é uma divisão que ocorreu, foi feita, não sei explicar nesse momento, posso até pesquisar em outro momento se for solicitado para chegar e colocar para vocês. Essa divisão foi feita, divisão em idade média, moderna, blá blá blá, de forma didática, para permitir com que as pessoas se entendessem no tempo. Tá? E foi, se eu não me engano, a partir de uma própria percepção da sociedade europeia que havia uma antiguidade. Houve Roma, houve Grécia, que nos formou enquanto celeiro da civilização. Né? Principalmente nos nacionalismos do século XIX, antes um pouco, essa ideia foi construída. Não existia essa ideia entre os vândalos no meio da Europa, em torno da Alemanha. Ninguém pensava na antiguidade. A divisão de tempo ali era outra. Essa divisão de tempo, de forma didática para o cotidiano, ela é pensada a partir dos 18 e 19. E ela divide antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea, para explicar para a população como é que era o tempo, até para botar valor nisso. Né? A Idade Média ela é menos valorizada do que a Antiguidade, que criou as raízes da suposta democracia do mundo moderno, da Idade Moderna, iluminista, etc. Tá? Essa divisão didática ela se dá nesse sentido. Dividimos para ensinar as pessoas. Por que dividimos para ensinar as pessoas? E por que dividir para ensinar as pessoas de forma valorativa, hierarquizante? Porque no 18 e 19 começa a ideia de uma escola pública, ou da escola para formar cidadãos para a cidadania. A cidadania é a participação do cidadão na política do Estado moderno pós-Revolução Francesa. Não só pós-Revolução Francesa. Eu também estou usando um artifício didático. Mas a escola, pensada e dura até hoje, ela é formada com essas visões também de história a partir da formação de um Estado ou de uma cultura política organizada em torno das revoluções do século XVIII para XIX, que faz com que seja necessário, seja fundamental para esses revolucionários, para essas situações, para esses caudais culturais políticos, que se criem escolas, locais onde a população seja ensinada sobre o seu país, seus direitos, suas formas de participação política. Tá? E aí se cria a necessidade de construir as visões da história. E não só. Vai para muito além disso. A gente pode ficar horas e horas discutindo esse aspecto. Tá.
Essa divisão ela vem junto com a formação dos Estados Nacionais e também com a consolidação da história como disciplina. A história como disciplina se consolida a partir do século XIX, mais especificamente, mas já começa a dar os passos para isso no século XVIII. A história antes era uma parte da retórica, uma parte do direito, uma parte de outras formas de conhecimento que eram ensinadas nas universidades de então. Então, por que a história, quando se consolida como disciplina a partir do século XIX, junto com a consolidação da ideia de Estado-nação, de Estados nacionais, como França, Inglaterra, Alemanha no finalzinho do XIX, por que a história não só se consolida como disciplina, como organiza isso? Porque a história se consolida como disciplina como parte da formação dos Estados nacionais. E como parte da formação dos Estados nacionais, como elemento fundamental das escolas, para que nas escolas fosse ensinado o passado da nação. Porque nação é inventada, Brasil é inventado, França é inventado, tudo isso é inventado. Por que tudo isso é inventado? Porque a delimitação das fronteiras é uma invenção a partir do momento em que forças nacionais se organizam em si. Vamos criar a França, vamos criar a Inglaterra. Isso não é assim corte curto, tá? Estou simplificando também. Isso é um processo mais complexo. Mas é mais ou menos isso. Tá? Tem que complexificar, tem que estudar mais. Todo mundo que está me ouvindo por acaso, tenta estudar um pouco mais. Isso vem lá de Hobbes, vem lá de Rousseau, etc. E vai crescendo uma longa série de pensamentos e pensadores que trabalhavam e trabalham a ideia de Estado, nação, etc. como necessários e fundamentais. E eles criam a necessidade, por uma série de coisas. Não é que criam a necessidade da história como disciplina. A história como disciplina começa a ser necessária a partir de um desejo coletivo de procurar onde estão as raízes dessa ideia de nação que eu não sei onde está. E a história nasce aí. A história como disciplina brota aí. Funciona a partir daí. Porque ela se torna fundamental pegar os especialistas, seja eles advogados, médicos, etc. Quem era especialistas, lia o que tivesse produzido de história a torta direito, se tornou erudito naquilo que se conhecia como história, para que essas pessoas começassem a construir a história de cada nação. E essas pessoas construindo a história de cada nação também precisavam de ajuda. Precisavam com que o futuro dessas construções de história fosse organizado. E daí a história virou uma disciplina. Pessoas começaram a estudar história. Tá? E começaram a estudar história para produzir uma história que coubesse na divisão entre Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, etc. E tudo. Só que desse período para cá, entendendo as necessidades políticas, etc., que formaram a história, aceitando elas como normais, digamos assim, como imperativos naquele momento, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Ainda a própria disciplina como história, que foi considerada como necessária no século XIX, hoje a gente não tá, hoje a sociedade discute. Nas academias se discute isso. Não só no mundo político se discute até a necessidade, que a gente está vendo agora com a reforma do ensino médio, se discute a necessidade de abolir a história. História, não, pelo amor de Deus, tirem a história do currículo, como fizeram agora. Mas assim, na academia se discute se a história é uma ciência ou não, se é uma forma de conhecimento específico ou não. Isso tudo faz a gente rediscutir se ainda é necessário a gente trabalhar a história como a gente se trabalhava a história no século XIX. Não faz mais sentido, na minha opinião, não faz mais sentido discutir história como uma forma de memorização de fatos históricos no passado. Hoje, para as demandas que a gente precisa ter, a partir da lei do parâmetro curricular nacional, a partir da LDB, etc., tudo que a gente precisa de história para formar cidadãos não é criar pessoas que memorizam fatos históricos. É fundamental criar curiosidade dessas pessoas de fatos históricos, elencar os fatos históricos mais importantes, apontar que esses fatos históricos têm várias visões a respeito dele e que eles precisam ser pesquisados. Eu acredito que isso tem que estar acompanhado da posição do professor a respeito daquilo, mas colocar que existem outras, concordamos ou não, existem outras histórias, outras, até a ditadura militar, eu chamo de ditadura, mas tem gente que não chama de ditadura, chama de governo democrático,
Eu discordo claramente com essas pessoas, eu combato politicamente esse tipo de visão. E também historiograficamente essa visão, mas ele existe. Eu acredito que tem que ser ensinado que ele existe. Só que antes de mais nada, a gente precisa começar a ensinar a percepção da história cotidiana. Como isso? Como assim? Acredito que é fundamental que os alunos de cada de ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, aprendam a ler história. Ler não só livro, ler a história cotidiana, ler a história do passado. Então a gente precisa ensinar os caras a aprender a formular história. Pesquisar, analisar documento, diferença de contexto, analisar diferença de formas escritas, diferença de formas de produção audiovisual. Tudo isso é fundamental. Isso era, para mim, hoje o papel da história. Ensinar a história dessa forma é uma forma de sair das amarras impostas, inclusive pelo próprio poder e pela própria ideia de que historiador é só comunista manipulador, que, gostemos ou não, ela é uma ideia que está criando força, e por mais que a gente combata com professores contra escolas sem partido, etc., ela cria raízes e fica cada vez mais forte. Uma forma de você sair disso é ampliar o pensamento crítico em torno da história. E se você amplia o pensamento crítico, faz as pessoas procurarem pesquisarem sobre 1964, 1954, 64, tudo, indica o contrário também. E debate eles a partir de critérios historiográficos. Eu acredito que isso vai enriquecer muito mais o cotidiano dos alunos e mais a sociedade como um todo. Isso cria, no médio e longo prazo, pensadores a respeito do problema. E a acusação de manipulação cai por terra, na hora. Porque é fundamental que isso seja começado a discutir nos fóruns de educação e história para ontem. Para a gente começar a repensar a forma que a gente pensa a história. Por quê? Porque a partir de Brodel, de Fernando Brodel, não dá mais para a gente começar a pensar a história da Idade Média, da Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tá? Não é à toa que até hoje chamam a Inquisição de uma coisa medieval. Não é até hoje o medieval, não é à toa que até hoje o medieval é visto como a Idade das Trevas, caindo naquela hierarquização maldita feita pelos historiadores da Idade Moderna, olha as aspas, moderna, tá? Que hierarquizaram a Idade Média. Por quê? Porque havia ali a disputa entre burguesia e aristocracia. O domínio da igreja, o domínio da nobreza tinha que ser combatido, e também foi combatido no ensino de história. Não à toa, parte dessa mesma burguesia hoje quer combater a história, porque a história é um problema para quem diz que não houve ditadura, não houve tortura em 1964. Lamento quem é a favor dessa ideia de que não houve tortura. Mas não são poucos os relatos. Tá? Não venham me dizer que não houve. Se vocês querem dizer que isso é favorável, é um problema de vocês. Se vocês querem violar os direitos humanos, parabéns para vocês. Agora, não tem como dizer que não houve tortura. Houve tortura para a gente evitar uma ditadura comunista. Quer dizer, evita-se uma ditadura comunista fazendo uma ditadura capitalista e tão brutal quanto seria a ditadura comunista. Pô, genial esse raciocínio. Né? Mas assim, hoje, a história naquela época foi usada como forma, 1800, etc., foi usada como uma forma de combater a aristocracia, a igreja, porque eram, e são ainda até hoje, poderes de combate frontal à burguesia recém-ponderada após a Revolução Francesa, usavam, óbvio, a história para dizer a Idade Média e a Idade das Trevas. Mas assim, até hoje essa ideia está aí. Da mesma forma como vai estudar, é uma arrogância que vem daí também, tá? Porque começa a pensar que quem não tinha conhecimento e a razão não conhece nada. O iluminado é aquele que lê. É aquele que lê e aprende na educação formal. O vai estudar é um recurso tão iluminista quanto dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas. Né? A tal Idade Média, que se você juntar aquele período todo, não dá para você colocar. Tem vários momentos que não liga lá com o credo, não tem uma mesma ligação temporal, digamos assim. O início da Idade Média tem nada a ver com o meio, que não tem nada a ver com o fim. Aliás, vários outros problemas dentro de cada subdivisão dessa. Tanto que criaram subdivisões para tentar entender, e continua dando a mesma zebra, porque é dificílimo de entender dessa forma. Ou seja, não dá
mais para a gente cair nessa divisão, que foi feita para facilitar o aprendizado nas escolas, naquele período em diante, mas também foi feita para criar uma hierarquização entre os tempos e como arma do movimento revolucionário que criou a Revolução Francesa. Então a gente tem que sair dela, sair desse ranço, evitá-lo. Por quê? Para evitar também a hierarquização. Para também a gente evitar a hierarquização em vários sentidos. Por isso é fundamental quebrar esse ritmo de ensino de história. E também o vai estudar, como se as pessoas que não lerem sobre história não viveram e não sabem da história. Vivem e leram e souberam da história de alguma maneira. Seja falando, conversando com mais velhos, seja ouvindo de história que passa de pai para filho, é uma outra forma de contar a história. Isso tudo a gente já sabe hoje. Por que a gente sabe hoje? Porque nasceu Papai Noel, desceu com as renas e explicou pra gente? Não. Porque anos e anos a fio, desde pelo menos o meado do século XX, a gente tem uma série de produção de conhecimento historiográfico que discute a forma como fazia história até o início do século XX. Desde meados do século XX, pelo menos, já se discute a forma de escrever a história a partir da ideia de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, por exemplo. O ideal era discutir como é que funcionaram as grandes navegações e mudar a história do mundo, inclusive a nossa. Quem vivia aqui, o que produzia, quando ocorreu a chegada dos portugueses, o que aconteceu com essas populações que já viviam aqui, elas foram, toda essa abordagem é necessária, a escravização dos negros, parar com essa história, mas eu escravo, não é um bate, não é fla-flu, não é discussão de combate nesse sentido, é e não é. Não é ranking para ver quem escravizou mais, não. É entender um período histórico fundamental da nossa vida. Mas como a gente faz isso? Primeiro é ensinar aos alunos aquilo que a gente aprende na universidade. Pesquisar, ler, aprender a pegar a história com a mão. Tá? Pegar a história com a mão. A gente precisa sair desse ciclo de repetição eterna do século XIX. Inclusive para a gente poder ter meios de combater o século XIX que permanece aí querendo calar a história. Era basicamente isso que eu gostaria de colocar. Eu vou voltar ao tema da política e história e a história como memória da sociedade. Mas por hoje é só. Boa noite.